William, você comentou aqui que passou por 2 infartos e tal. Conta pra gente como foi e como é estar como uma pessoa que tá ali, se encaminhando com a morte, parece estar de mão dada com a morte, mas agora você está vivo e está bem. Me conte qual é a sensação, o sentimento seu. Então, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa bem de hospital, assim, como um paciente. É, desde os meus 14, 13 anos, mais ou menos. Desde criança mesmo, eu sempre fui bem doentinho. Mas eu vou contar essa parte essa de criancinha, minha mãe que sabe mais contar, eu não sei muito. Uhum, Mas esses 14 anos, eu tinha, tipo, umas crises convulsivas. Era como uma epilepsia, mas não era epilepsia, era convulsões. Mas ninguém sabia dizer o que era. Já fui psiquiatra, né? Que era ansiedade, depressão, enfim, tudo isso voltado à psicologia, ou à psiquiatria que seja. Mas, tipo, nunca resolvia isso. E eu fiquei até meus 17, 19 anos, assim. E com meus 19 anos, às vezes eu já perdi trabalho por causa disso, porque eu dava crises do nada. uhum, E eu sentia que eu ia dar crise. Então, tipo, eu pilotava moto, eu tinha uma moto, eu sentia quando eu tava pilotando que eu ia passar mal, eu parava a moto e pronto, caía no meio do asfalto, assim. Já aconteceu isso. E eu acordar, tipo, no hospital porque um bombeiro me levou. E não sabia o que era, nem eu conseguia entender isso. Então foi no momento de uma dessas crises que eu tive um infarto, porque minha pressão subia muito, os batimentos, era tudo muito. uhum, Foi em 2 episódios desses que eu infartei. É, tipo assim, eu vi a morte pela greta mesmo, assim. Teve um dos momentos que foi na casa do meu avô, né? Não, foi na minha casa e minha mãe ligou pro meu avô me levar. E eu não conseguia ver nada, mas eu lembro de escutar, uhum, entendeu? Eu lembro que quando chegou no hospital, minha mãe gritava assim, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E uma pessoa falou, nossa, William. Eu lembro que essa pessoa falou, mas eu não consigo saber quem é, e nem minha mãe sabe quem é. E essa pessoa me pegou no colo e levou pra dentro. Não sei quem é até hoje, eu não sei quem é, eu queria muito saber, mas eu não. Eu lembro que eu escutei essa pessoa falando isso, mas eu não lembro de nada. Eu lembro de maca correndo, tudo escutando. uhum. Enfim, depois passou um tempo eu já não lembro de mais nada. É, e depois de um tempo, é, chegou uma doutora nova na cidade chamada doutora Camila, era endocrinologista. E eu passei por ela, e ela foi me estudar. Ela viu que era alguma coisa que, tipo, não fazia sentido, né? E ela, não, vou estudar. Era pelo SUS, inclusive, ela tinha um atendimento assim que vou pegar o número do telefone da minha mãe e ligar pra minha mãe pra saber como que eu estava. E ela descobriu o que eu tinha, que era um tumor na glândula hipófise, chamada uma doença paraganglioma. É uma doença bem rara. E esse tumor, ele como que, vamos dizer assim para quem entenda, ele meio que inchava a certos momentos. E aí quando o meu metabolismo acelerava, minha Uhum. pressão subia, aí acontecia tudo, eu sentia muita dor, eu fazia a crise convulsiva. Enfim, tudo isso eu sentia. E daí ela fez as análises que ela suspeitou e fez os exames que para diagnóstico, para confirmar o diagnóstico. Tá. 3 exames que ela fez de sangue, saliva, deram como sim, estava alterado o que ela queria ver. Naquela época eu não entendia muito, então Uhum. eu não sei dizer muito bem sobre isso. E a ressonância mostrou também, né? Eu fiz até na capital a ressonância. E ela falou assim, olha, chamou até minha mãe para ir comigo, eu tinha 19 anos nessa época já. E ela falou assim, o tratamento é cirúrgico e não faz em Rondônia. A gente vai encaminhar para São Paulo para um tratamento, faz um pré-tratamento, depois cirúrgico e depois continua o tratamento. É, mas é uma doença bem rara. Eu acho que é o segundo ou terceiro caso em Rondônia que tem. E é tudo pelo SUS. Não se preocupe que para você e sua mãe te acompanhar é tudo pelo SUS. Tudo pelo SUS. E aí nós meio que desesperou, assim, sabe? E eu falei assim, será que eu vou morrer? E eu sempre fui muito ligado à minha religião. Sempre fui muito espiritual, assim. Até hoje eu sou. Tenho isso muito forte comigo, Uhum. sabe? E eu lembro que a doutora deu esse diagnóstico, minha mãe ficou desesperada, eu fiquei desesperado, porém a gente não
passou esse diagnóstico. Não passamos esse diagnóstico pra ninguém. A gente queria, Nossa. sabe? A gente ficou aquele desespero ali em casa. E eu recebi a cura desse tumor. E como foi pra mim? Tipo, eu fiquei assim, será que eu vou morrer? Será? Não sei, eu não tinha medo da morte. Eu tinha medo de deixar minha mãe, tipo, minha mãe ia sofrer. Eu imaginava isso, entendeu? Eu não tinha medo de eu morrer. Tava assim, meu Deus, se eu morrer, minha mãe vai sofrer muito. Porque minha mãe é muito ligada a mim. Eu pensava isso. Daí tinha. Eu posso falar tudo? Pode. Eu tinha um grupo de oração da minha igreja, que era da Matriz, assim. Não era a comunidade que eu ia do meu bairro. Era na Matriz esse grupo de oração. E era na segunda-feira que tinha. E eu resolvi ir nele, eu nunca tinha ido. Falei assim, no desespero a gente, né? Pulsa. Eu falei, mãe, eu vou no grupo de oração. Tá, eu tinha recebido o diagnóstico já essa semana. Beleza. Aí a doutora falou assim, William, vamos repetir os exames, porque o pessoal de São Paulo pede. Aí eu fui repetir os exames. Só os de sangue e de saliva, o de ressonância não precisava. E aí, e não fazia na minha cidade, só coletava e mandava pra Minas Gerais, o resultado chegava 2, 3 dias depois, alguma coisa do tipo. E eu lembro que eu coletei na terça-feira, na quinta-feira chegava o resultado. Aí eu colhi na terça-feira, na quinta-feira recebi uma ligação de Minas falando que eles queriam que repetisse a coletar. Então, que não ia mandar o resultado, que eles pediu para coletar outra vez. E aí, iria coletar na outra terça, outra vez. E aí, o grupo de oração na segunda, eu falei, mãe, eu vou no grupo de oração, segunda-feira. Daí eu fui no grupo de oração. E eu lembro como se fosse hoje, eu sentei no segundo banco da igreja, a igreja era bem grande, assim. Eu sentei no banco e ninguém sentou comigo ali. Ninguém sentou, tipo, ninguém sentou comigo. E tinha bastante gente na igreja. Tudo bem. Começou o momento de louvor e tal. O, o rapaz do ministério leu a Bíblia, leu a palavra da Bíblia. E ele foi começar a falar sobre a palavra, né? Como se fosse pregar a palavra, né? E aí, no momento que ele tava falando sobre a palavra, ele começou a falar em línguas, assim. E eu comecei a me arrepiar, tipo, não entendi aquilo. E ele começou a falar em línguas. Daí depois ele falou assim, Deus tá me dando uma visão agora. Eu me tremia muito, não? Tipo, eu sentia alguma coisa que eu tava sentindo que tava alguma coisa acontecendo. E ele falou, Deus me dá uma visão agora. E tipo, ele falou, e a visão é de uma cura. E a cura é de um jovem. E ele me mostra nesse exato. Aí, tipo, minha vista começou a escurecer, eu não conseguia ver nada. Era como se eu estivesse lá no hospital e só escutava. Eu não conseguia ver mais nada. E aí ele falou assim, e aí voltou a falar em línguas e ele falou assim, e eu vejo Deus tirando um tumor da cabeça de um jovem. Aí eu perdi minhas forças e sentei no banco assim, eu perdi todas as minhas forças. E eu já não sei mais assim, sabe? E aí eu lembro que ele falou assim, essa pessoa ele vai vir dar testemunho com seus exames negativos. Só isso. Não falou mais nada. Depois continuou a oração, continuou o grupo de oração, e eu só sabia chorar ali. E não conseguia ver, eu não conseguia, tava tudo preto. Aí eu lembro que chegou uma senhora, sentou do meu lado e falou assim, tá tudo bem, você quer água, alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem. Aí na hora que ela encostou em mim, eu voltei a enxergar. A ver normal. Eu, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Acabou, fui pro carro, eu me tremia tanto que eu fiquei uns 15 minutos dentro do carro. Eu não consegui ligar o carro. Meu Deus do céu, o que é isso? Daí eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra mãe, eu recebi a cura. E ela, eu sei. Ela tava chorando. E tipo, eu não entendi nada e nem ela entendeu nada. Enfim. Ela disse que tinha visualizado que eu tinha também recebido a cura. Eu cheguei, ela já tava chorando. Tipo, ela tava com o sentimento que eu tava. Enfim. Daí eu fui no outro dia repetir os exames e na quinta-feira chegou tudo negativo, como se eu não tivesse nada. Daí a doutora, não é possível, tá, vamos repetir a ressonância, repetimos a ressonância, nada, tipo nada. E mais nunca, a partir daí, eu tive crises convulsivas. Então isso foi bem, tipo, bem assim, forte pra mim.